Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com você. O assunto de hoje é a agricultura no Brasil, em especial a agricultura através do chamado complexo agroindustrial. Nós iremos observar uma questão de geografia que caiu na nossa prova do Barro Branco e a banca FGV. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que estudam para o concurso do Barro Branco e também outras provas militares. Vamos lá para a nossa questão. E, aliás, se você quer um curso focado na parte de geografia para você acertar todas as questões, dê uma olhada na descrição do nosso vídeo e vem estudar com a gente. E mais, se você quer um curso completo para o Barro Branco, conheça o Teorema Militar, o link também está na descrição do nosso vídeo. Vamos ali ao nosso tema. Temos aí uma recepção aos calouros no Barro Branco, tal, e na sequência a nossa questão, banca FGV. O que eu quero sempre deixar claro com vocês é o seguinte: não importa a banca, importa que você aprenda o conteúdo e saiba fazer o assunto. Conheça os temas e, diante disso, você fará qualquer banca. Este é o meu ponto que eu sempre bato com os alunos, tá? Sou até chato e insistente com isso, porque duas coisas que me incomodam bastante é bizu e banca. Porque bizu, porra nenhuma, né? Uma ova, ninguém passa nessa prova atrás de bizu. E segundo, né? Nós temos que aprender quando não tem isso, né? Diquinha, isso não vai resolver. Se você acha que isso resolve, esse vídeo não é para você. É para quem quer realmente ser aprovado. Vamos lá. Então nós temos aí o seguinte: a agricultura do Brasil, a partir de meados do século XX, passou por um acelerado processo de modernização. A aplicação, não é, digamos assim, de novas tecnologias da indústria no campo. Este é o fato. Então, o agronegócio, nós podemos dizer, até em outras palavras, que se trata da industrialização da agricultura. Então, o agronegócio, em boa medida, é a industrialização da agricultura. Vejamos, as alterações nos mecanismos produtivos que levaram à formação dos complexos agroindustriais acarretaram não só mudanças na organização da agricultura nacional, mas também na distribuição territorial da produção e na inserção do país no comércio internacional. Isto porque o Brasil se insere no contexto da globalização e da economia mundial como sendo um fornecedor de agrotóxicos, aliás, de produtos agrícolas, né? De produtos do agronegócio. Isto sim, é isto que eu quero deixar claro com vocês, tá certo? E mais ainda, para concluirmos, sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados pelos complexos agroindustriais, assinala a alternativa incorreta. Muitas vezes o aluno pensa no agronegócio, não tem muita certeza do que se trata. Eu vou trazer uma foto que vai expressar para você o que é o agronegócio, veja só. Aí nós vemos uma foto de um avião pulverizando a agricultura. Agora imagina você, uma produtividade agrícola com recurso tecnológico ao ponto de termos avião sobrevoando a produção agrícola e jogando ali insumos no solo ou mesmo ainda jogando pesticidas, não é? Agrotóxico contra certas pragas e assim por diante para a produtividade agrícola. O que nós podemos observar em termos de agronegócio, portanto, é de que existe um alto padrão tecnológico neste sistema produtivo, tá? Muito bem. Vamos ali ao que a nossa questão nos trouxe. Vejam só a alternativa A. O desenvolvimento tecnológico e o investimento de capital permitiram a inserção da agricultura em uma cadeia produtiva que engloba indústrias e serviços, a montante e a jusante da produção agrícola. Isso é verdadeiro. Aqui nós temos uma síntese em boa medida do que é o agronegócio. O que é o agronegócio? É uma atividade agrícola que tem muita tecnologia, conforme nós observamos aí. Só que é o seguinte, quando nós pegamos os dados do agronegócio, nós vamos observar que emprega um número bem considerável da mão de obra no Brasil. Tá? Coisa de 27%, salvo engano, para dados de 2010. Tá? Só que assim, desta, né, atividade toda, em torno de 5% é na agricultura. E o resto? O resto da produtividade se dá em setores associados ao agronegócio. Por exemplo, o indivíduo saiu do interior do Pernambuco ou mesmo saiu do interior do Rio Grande do Sul e foi para o Centro-Oeste, para a produção de ligado ao agronegócio. Ele foi trabalhar numa fábrica, num centro de pesquisa, né?
dois indivíduos, um trabalhando numa fábrica que produz peças para aviões, por exemplo, aí que utilizam, certo? Que são utilizados na pulverização de produtos agrícolas, ou seja, ele trabalha no ramo do agronegócio, mas em especial no ramo do transporte, da tecnologia ou da indústria, tá? Ou num centro de pesquisa que atende ao agronegócio, que é voltada para o agronegócio. Então, diante disso, nós podemos dizer que o agronegócio nada mais é do que a industrialização da agricultura. Não é uma agricultura feita sem recursos tecnológicos, pelo contrário. E existe, então, uma série de indústrias ou de atividades econômicas e setores econômicos integrados na produção agrícola. Dá para entender? A indústria, os serviços e também o comércio, a tecnologia, o desenvolvimento, não é? Tecnológico, as pesquisas e assim por diante. Tudo bem? A assertiva 1, no caso a alternativa A é verdadeira. Tudo bem? B. O uso de insumos e fertilizantes pelos complexos agroindustriais possibilitou a superação das condições pedológicas, como a baixa produtividade dos latossolos, o que viabilizou a sua expansão territorial. Aqui ele está falando basicamente de duas coisas importantes, em especial do agronegócio do Brasil, né? Que é a melhoria da qualidade do solo. O solo da região centro-oeste do Brasil apresentava um pH acidificado, um pH ácido que dificultava, portanto, a produção agrícola, né? E à medida em que nós tivemos o uso da cal e novos produtos químicos empregados no solo, a gente corrigiu o pH do solo e conseguiu expandir a atividade agrícola para esta região do centro-oeste brasileiro, em especial da região do Cerrado. O solo latossolo é aquele solo bem aprofundado. Por exemplo, solo típico de climas tropicais, tá? Então a assertiva B é verdadeira também. Próxima assertiva C. A pesquisa agrícola criou novas tecnologias para o processo produtivo, o que aumentou o rendimento por hectare e a produtividade homem por dia, e desenvolveu cultivares mais tolerantes às pragas do mundo tropical. Essas cultivares aí tolerantes às pragas e tal, não sei o que, desenvolvidas, é o DNA modificado da planta, é o transgênico, tá? E esse rendimento aumentou bastante, mas um dado que eu acho muito curioso, né? A fonte do dado, infelizmente, eu perdi, mas eu vi esse dado em 2020. É tão impactante que eu nunca vou esquecer. Que é o seguinte: o nosso país produz em torno de 90 sacas de milho por hectare. Pensa aí, a cada hectare, né, você tem ali a produtividade de 10 sacas de 90 sacas de milho. Nos Estados Unidos, eles produzem no mesmo hectare, em um hectare, o equivalente a 600 sacas de milho. É 5 vezes mais, 6 vezes mais, né? Então nós temos uma produtividade agrícola com tecnologia que pode aumentar de maneira exponencial. Tá claro? Então, numa mesma área, conforme o uso de tecnologia, os mais variados, né? A qualificação da mão de obra, mecanização, etc., uma série de questões podem melhorar ainda mais a produtividade sem expandir a área necessariamente, tudo bem? Então a assertiva C trata um pouco desse tema também, ok? D. A expansão territorial dos complexos agroindustriais implicou o manejo eficiente dos recursos, né, disponíveis. Está falando aí de questões ambientais. E o atendimento da crescente demanda do mercado interno por produtos certificados por seu baixo impacto ambiental. Pessoal, uma das grandes críticas aí do agronegócio, ou melhor, ao agronegócio, é o impacto ambiental. Tudo bem? O desmatamento, a questão das queimadas, em especial no Cerrado brasileiro, no limite da região amazônica e assim por diante, né? E aí ele diz que o atendimento da crescente demanda, e o baixo impacto ambiental. Isto é falso porque o agronegócio é compreendido para a nossa prova como sendo uma atividade econômica de alto impacto ambiental e por isso, portanto, é falsa a assertiva C. Lembrando que ele pede que nós assinalemos a incorreta. Se eu não me engano, gente, essa é a primeira prova, foi lá em 2020, prova da FGV, que pediu que nós assinalássemos aí a incorreta. Não fazia parte da nossa prova do Barro Branco esse tipo de questão. Mas quem estuda e faz questões das mais variadas bancas e assim por diante, pouco importa, não é? Se ele está atento, se ele domina o conteúdo, ele faz a questão e acabou, né? Esta é a minha briga, é nisso que eu acredito, né? Muito bem, última questão, no caso, última alternativa. Vamos observar. E. O uso de máquinas e equipamentos reduziu o emprego de mão de obra nas atividades agrícolas que passaram a depender de trabalhadores mais qualificados, capazes de
realizar procedimentos rurais tecnificados. Verdadeira, a assertiva E também, de modo que são verdadeiras a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E. A D é falsa. Então ele quer a incorreta, ele quer a falsa, ele quer a mentirosa, ele quer a inverdade, portanto ele quer a alternativa D de diamante, tá? Eu ia dizer, ele quer o Lula, inclusive, né? É um mentiroso, falso, enfim. De qualquer maneira, brincadeiras à parte, observemos ali esquema do funcionamento do agronegócio. Vejam só, né? Para nós observarmos aqui, ó, agropecuária e extratismo vegetal, conectado com processamento desse produto, não é? Processamento em fábricas, indústrias, enfim, e distribuição. Agroindústria, né? Vemos lá a indústria, a distribuição para a agroindústria e distribuição em serviços, tá? Do outro lado, os fornecedores de insumos e de máquinas e implementos. Toda uma cadeia, tá certo? Envolvendo os setores de atividades industriais, comerciais e também agrícolas no ramo do agronegócio. Complexo. Vamos continuar acompanhando aí as questões de geografia e de história do Barro Branco. Eu vou corrigir todos os dias uma questão, pelo menos, aqui no nosso canal, da prova do Barro Branco, conteúdo FGV, que você percebe duas coisas. Conteúdo extenso, que dá para entender, não é? Em maior qualidade aí o tema, certo? E também perceber que bizu não adianta, certo? E deixar claro, mais uma vez, você quer estudar geografia nessa reta final e acertar as 12 questões, adquira o nosso material, o nosso curso. O link está na descrição do nosso vídeo. Agora, se você quer um curso completo, focado na nossa prova, que não é um curso de revisão, adquira o nosso, não é Entre para o Teorema Militar, o link também está na descrição do vídeo. Bons estudos, conforme sempre digo a vocês aqui, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.